Estou aqui com Alexandre Queiroz, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a sua história de vida e também sobre essa atividade de defesa pessoal chamada Krav Maga. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Seja bem-vindo à Hora da Beleza. É um grande prazer poder participar desse programa. É uma oportunidade de a gente também mostrar nosso trabalho. E é um grande prazer por ser friburguense e saber que nós temos um canal de TV assim que dá todo o suporte para a gente e para todas as atividades que hoje a gente realiza aqui em Friburgo, né? Bacana, o prazer é nosso. Explica para o pessoal que está em casa o que significa Krav Maga. Krav Maga é uma defesa pessoal, né? É uma arte de defesa pessoal, não é arte marcial. Por quê? Porque não existem regras e nem competições. O Krav Maga foi desenvolvido, foi criado exclusivamente para sobrevivência, para situações reais de rua, né? O Krav Maga foi criado na década de 40 por um homem chamado Imi Lichtenfeld, tá? Ele criou o Krav Maga e veio para o Brasil pelas mãos do grão-mestre Kobe Lichtenstein. Ele trouxe o Krav Maga para cá na década de 90 e nós estamos hoje 28 anos aqui. Fundou a Federação Sul-Americana de Krav Maga, que é a única entidade que pode falar de Krav Maga aqui no Brasil. Formou instrutores por maioria dos estados do Brasil e hoje nós estamos na Argentina, México e no Canadá. É uma instituição responsável que vai disseminar, fiscaliza a atividade de Krav Maga por toda a América Latina, para manter a qualidade técnica e sua filosofia, para que a gente consiga ensinar algo que realmente funcione, tá? O Krav Maga, por ser uma defesa pessoal, ele age por alguns princípios, através de movimentos simples, rápido e objetivo. Tá? Quando a gente está numa situação real, a gente não tem tempo a perder. Ou é a nossa vida que está em risco, ou a gente não consegue voltar para casa vivo. E a nossa filosofia é essa: usar o Krav Maga exclusivamente em situações reais para que a gente possa voltar para casa vivo, para os nossos familiares, independente de qualquer condição, independente de qualquer ato que a gente venha a praticar. O mais importante é fazer com que as pessoas entendam que a defesa pessoal ela tem que ser algo responsável, que se ensine de maneira adequada para que a pessoa tenha a garantia e tenha o autocontrole de realizar essa atividade. E o que foi que te incentivou a escolher essa profissão? Porque eu sempre trabalhei na área de segurança, né? Eu já fui militar, né? Fui fuzileiro durante 3 anos, logo após eu entrei para uma empresa de segurança e com isso eu queria aprender algo que realmente funcionasse. Eu já tinha praticado algumas artes marciais, mas nada daquilo me completava. Por quê? Porque eu queria que algo realmente, quando eu precisasse usar, fosse real, fosse possível sair dessa condição. Então, na época, eu consegui, algum amigo meu passou algumas informações e foi aí que eu comecei a ter essa vontade de realizar esse trabalho, né? Porque ele trouxe todas as respostas que eu precisava a nível de defesa pessoal, a nível de autocontrole e de uma nova filosofia. E você teve algum incentivo? Um incentivo justamente pelo meu mestre, né, que sempre fortaleceu esse vínculo, sempre mostrou abertamente como funciona o Krav Maga. E o próprio Krav Maga, quando a gente passa a fazê-lo, só quem realmente faz entende, né, as motivações para isso. Você se sente muito mais confiante, você se sente muito mais querendo ter a necessidade de aprender mais, pela própria simplicidade da técnica, pela própria determinação e pela forma que ela é conduzida, pelos treinamentos, pela amizade que se desenvolve. Eu acho que são fatores importantes para a gente seguir numa linha, trazendo sempre benefícios, trazendo sempre respostas objetivas para a gente. Eu acho que a gente hoje em dia procura algo que realmente vale a pena fazer. Tá? Vale a pena você agarrar com vontade, ter perseverança para a gente traçar um objetivo nas nossas vidas. E isso mudou totalmente minha vida, né? Eu me tornei uma pessoa melhor e hoje eu tenho a oportunidade de transformar pessoas. Aí a gente fala, Mestre Kobe fala muito isso, né? Nós não somos instrutores, nós somos educadores. Aqui dentro não se ensina apenas defesa pessoal, ensina uma filosofia de vida. E esses fatores, cada adolescente que entra, cada adulto que entra, cada criança, ela aprende, ela treina, ela entende as razões para que está aqui dentro. Eu acho que é isso que é importante. Com quantos anos você iniciou o seu primeiro treinamento em artes marciais? Foi em artes marciais, eu era jovem. Eu aprendi algumas artes marciais, como judô e karatê, devia ter uns 9 anos a 10 anos de idade. Mas, como citei, eu fiquei pouco tempo, mas somente com os 26 anos que eu encontrei o Krav Maga.
né? Foi em 98, e logo quando o Krav Maga veio para Friburgo, né? Pelas mãos do meu mestre hoje. Quem pode praticar Krav Maga? Pode ser qualquer pessoa ou tem que ser uma pessoa que já pratique artes marciais? Não. O Krav Maga, por ser simples, né? Rápido e objetivo, qualquer pessoa pode fazer. Crianças, idosos, mulheres, homens, não importa, as pessoas podem vir para cá, não precisam estarem fazendo uma arte marcial. Elas podem vir fazer um Krav Maga, porque na verdade a gente começa a moldar tudo do início. Aprende a socar desde o início. A branca, por exemplo, é uma faixa que eles aprendem todo o básico, para que eles possam prosseguir lá na frente. Aprende a socar, aprende a se defender de situações mais complexas, mas com movimentos simples. Então qualquer cidadão pode fazer. Crianças, idosos, mulheres, principalmente as mulheres, né? Hoje o Krav Maga tem uma procura muito grande de mulheres também, né? Justamente pelo fator físico, né? Muitas mulheres às vezes não acreditam na sua capacidade, mas elas, dentro do Krav Maga, elas conseguem ver que elas têm capacidade de se defender contra qualquer tipo de agressor. Isso que é importante. A nossa definição, a nossa linha, não importa o tamanho do agressor, a quantidade de agressores. A nossa preparação é justamente para atender a essas dificuldades. Tá? A mulher consegue se defender contra qualquer um, mas para isso ela tem que treinar, se dedicar, tá? E ter a capacidade e a percepção de entender tais situações que levam a ela a conduzir de maneira correta a sua defesa. Com isso, ela treinando, ela consegue chegar a uma defesa perfeita. Para isso ela tem que estar aqui, para isso ela tem que desenvolver a técnica. Com toda essa violência que tem acontecido, as mulheres ficam muito vulneráveis, não é verdade? Então o Krav Maga seria uma solução, uma saída? Justamente. As mulheres, elas muitas das vezes vivem uma vida complicada. A gente ainda continua tendo um índice muito grande de agressões de mulheres na própria casa, através de seus maridos, violência na rua, e elas vivem uma situação de medo. E esse medo tem que ser combatido. Esse medo tem que ser, porque a gente tem que ter a capacidade de se defender. Eu acho que é isso que é importante. Você passar para a pessoa que ela tem essa capacidade, ela tem que treinar para que ela consiga fazer a coisa certa funcionar. Não adianta ficar com medo. Por mais medo que você tiver, mais receio, você é conduzido para um caminho errado. Vocês, mulheres, como toda a gente, o próprio Krav Maga, todo período de março, que é o Dia Internacional da Mulher, todos os anos a gente faz seminários gratuitos para mulheres. Esse ano a gente foi realizado no mês de março, um mês todo voltado para as mulheres, todo, de graça. Eles vieram treinar, aprenderam técnicas maravilhosas de tentativas de agressões, puxada de cabelo, assalto. Então elas aprenderam algumas técnicas que são fatores que acontecem na vida cotidiana. E isso faz com que ela entenda que o seu comportamento, e ela observa na técnica, no trabalho que é realizado no tatame, que é totalmente funcional. E é isso que eu acho que é importante para as mulheres hoje. Tá? Como é feito o treinamento de Krav Maga? Percebemos aqui que possui aquecimento antes. Como isso é feito? Justamente, o aquecimento é justamente a preparação para a técnica. Para quê? Para evitar justamente lesões, né? A parte muscular e tudo mais. As pessoas ficam aquecidas, trabalha esse ponto para que a gente possa desenvolver uma técnica mais fácil, justamente para evitar lesões, né? Justamente algumas lesões ocorrem por o corpo frio e tudo mais. Esse aquecimento, ele é um fator gradativo. Você pode reparar que às vezes a pessoa vem para cá e não consegue fazer nenhuma flexão. Com o tempo ela vai conseguindo. O Krav Maga vai dando ela a possibilidade de, com o tempo, desenvolver atividade muscular e tudo mais. E com isso ela consegue, com o tempo, dar um aprimoramento físico, né? Então, além da parte de defesa pessoal, a pessoa passa a ter um condicionamento físico de uma forma gradativa, responsável, sem causar nenhuma lesão aos seus alunos. E existe algum tipo de regra no Krav Maga? As regras são regras normais de tatame, são regras que nós de respeito com o companheiro, regras de como se comportar, não só no tatame, como fora dele, como cidadão principalmente, né? Às vezes, por mais que a gente aprenda uma defesa pessoal e essas defesas pessoal atinge pontos sensíveis, as pessoas vêm para cá, tem que aprender primeiramente, ter a responsabilidade de saber, se eu tiver que usar, eu vou usar quando tiver totalmente certeza que existe essa agressão, que é a minha vida que está em risco.
Eu não uso o Krav Maga para qualquer motivo e muito menos motivos banais. Eu uso para sobreviver. Então as pessoas têm essa consciência. Essas são as disciplinas que a gente exige, são regras, né, que a gente atribui a todos aqui. Todos entram com respeito ao próximo, ao companheiro que está treinando, tá? Sem competição. Por isso, por não ter competição, um ajuda o outro, um fortalece a nível técnico cada um aqui. E o instrutor tem essa responsabilidade em manter esse ambiente familiar, manter esse ambiente verdadeiro, dentro de uma condição natural. Então não é permitido usar o Krav Maga em situações de rua, a não ser que seja um caso de total emergência. Situações de rua, que eu digo, sim. Mas tudo é uma questão de avaliação, correto? O que vai ser realizado, o que está acontecendo? Uma tentativa de assalto que você tem possibilidade de se defender, tem possibilidade de sair, você vai fazer. Uma tentativa de estupro vai acontecer, você vai fazer. O que eu digo para você é que não existe motivação para os alunos a brigarem na rua, entende? Aqui não existe isso. Até porque se alguém fizer alguma coisa errada, nunca mais faz Krav Maga, tá? Isso é uma regra que não tem como. Se eu souber de algum aluno que faça alguma coisa que esteja fora do normal, ele não pisa mais no tatame, nem aqui em lugar nenhum. Tá? Isso é dentro do nosso conceito. Por isso que quando entro para cá, a responsabilidade está dessa maneira, de como você vai conduzir esse trabalho com os alunos. E isso é importante passar justamente para crianças, que ainda não tem uma maturidade muito grande, e adolescentes que estão começando a sair, a gente tenta passar essa responsabilidade, né? Mas, pelo contrário, o Krav Maga é justamente para se defender de situações e agressões de rua. Nós desenvolvemos todas as técnicas de situações reais, né? Nada aqui é ilusório, tudo real. O que pode acontecer na rua, eles trabalham isso, defendem dessa forma. E como é a questão da segurança nas aulas? Tem algum tipo de equipamento? Os alunos correm risco de ter lesões? Como funciona? Qualquer coisa que você venha fazer, obviamente, qualquer atividade esportiva, é impossível dizer que não haja uma lesão. Mas os instrutores de Krav Maga, além de toda a sua formação pela Federação Sul-Americana, eles têm esse compromisso, eles têm uma matéria dada para todos os instrutores. Como trabalhar a segurança dos alunos nos treinos. Hoje eu tenho total convicção, já pratico há tantos anos e já dou aula há mais de 3 anos, né? Que não tem ninguém lesionado aqui. Por quê? Porque a gente se preocupa com relação à distância, com relação aos movimentos, com a parte de segurança no tatame. Então a gente tem essa preocupação para justamente ninguém ter lesão, não é o objetivo. Você reparar os movimentos param no ato, eles não atingem o objetivo. Eles vão para o ponto que tem que ir, mas eles têm o autocontrole de conseguir atingir, chegar ao limite entre o espaço dele, do movimento, ao corpo do colega. Então, aqui a gente treina muito isso, trabalha muito isso, com a preocupação de não sair, se ninguém sair lesionado. Tá? E existe algum tipo de equipamento, proteção? Não, a gente não usa equipamento. Até porque a gente posiciona que na rua não existe essa parte de equipamento de proteção. Alguns equipamentos, sim. A gente tem equipamentos de como, vamos colocar, almofada para dar soco, né, para fazer, tem umas barras umas barrinhas de fricção, tudo para nível de fortalecimento. Mas como citei, toda a técnica é feita com cuidado, não existe nenhuma possibilidade de lesionar o aluno consegue fazer o exercício sem ter nenhum trauma e justamente quando a gente fala em controle, é justamente essa parte. O aluno tem que entender que ele tem que ter o controle, aonde o braço vai, até onde ele pode ir numa situação de treino e dentro da realidade aonde ele tem que ir. Tá? Então, E com quanto tempo de treino o aluno já está preparado para aplicar o Krav Maga? Vamos colocar que com 6 meses de treinamento, o aluno já consegue entender o básico de possibilidade de tipo saída de estrangulamento, defesa contra ataques laterais, tá? Solturas de mão, alguém tentando agarrar você. Então, ele conhece, em 6 meses ele já tem uma noção, ele já consegue desencadear uma defesa com eficiência. Com certeza, tendo um tempo, em 2 anos, eu digo para você que em 2 anos ele está praticamente capacitado de dar resposta a qualquer tipo de agressão. A gente condiciona que um faixa laranja, um faixa verde, hoje de Krav Maga, ele consegue dar essa resposta, está muito mais preparado, ele está muito mais com energia, com explosão do movimento, trabalhando dentro de uma coordenação motora que tem que ter, e ele consegue com certeza dar uma resposta mais eficiente. Mas com 6 meses de treino, ele já tem bastante conhecimento para sair de coisas muito
muito comuns de acontecer. Alunos que já fazem artes marciais, já têm experiências, teriam uma facilidade maior em aprender Krav Maga? Acredito que não tem uma coisa nada a ver com a outra, tá? A gente, quando fala de arte marcial é uma coisa, Krav Maga, defesa pessoal, é outra totalmente diferente. Então, por exemplo, eles entram para branco, como eu citei, eles aprendem toda a parte básica, tá? Às vezes ele vem de uma arte marcial, fazer um determinado tipo de soco que não é o que nós fazemos. A gente consegue desenvolver esse trabalho. Mas o artista marcial, por ele praticar uma arte marcial, ele já tem uma coordenação motora já praticamente desenvolvida. Isso facilita no aprendizado. Claro, quem é um artista marcial, ele consegue ter uma pequena vantagem a mais de uma pessoa que nunca fez nada. Isso é óbvio, né? Mas, com certeza, aqui dentro a gente vai moldar da nossa forma, vai mostrar por que tem que ser feito dessa forma, para que ele tenha mais segurança nos movimentos. Você até explicou um pouquinho aí, mas complementa pra gente a diferença entre Krav Maga e arte marcial, uma luta esportiva, por exemplo. Isso, com a luta esportiva, ela tem competições, existem regras, né? Nessas regras de competições, por exemplo, no Krav Maga, todos os nossos pontos, nós atingimos pontos sensíveis e pontos como olhos, garganta, órgão genital, a gente tem quebramento de joelho, a gente tem pancada na têmpora. Por quê? Por ser uma defesa pessoal, por ser algo que você tenha que sair, ou é a sua vida ou a do outro oponente, você não tem que pensar duas vezes. É a sua vida. Nas artes marciais, se você tentar entrar dentro do olho dele, entrar com mordida, você é desclassificado na hora. Então, as artes marciais existem regras. E regras não podem ser quebradas numa situação de torneio, de campeonato. Eles treinam aquilo massivamente para se preparar para um torneio e campeonato. O Krav Maga a gente se treina para preparar para a vida. É mais ou menos essa é a diferença. Tá? E no Krav Maga existe algum tipo de golpe de arte marcial, por exemplo, de jiu-jitsu ou de muay thai? Não existe, porque isso foi desenvolvido, como fiz, na década de 40, e algumas coisas podem até ser parecidas, mas tecnicamente o Krav Maga mostra de forma bem diferente das artes marciais, tá? Justamente por causa disso. Os pontos que nós atingimos são pontos sensíveis, as pancadas são bem pontuais, com isso nas artes marciais não ocorre muito, justamente pelas regras e competições. E você, como professor, acharia possível um aluno aprender o Krav Maga à distância, por exemplo, num curso online, através de livros, filmes? Acharia isso possível ou não? Nunca. Por quê? O Krav Maga, ele tem uma técnica muito definida, com detalhes que você nunca vai conseguir entender em YouTube, em qualquer outra coisa, tá? O que mais acontece hoje, todo mundo sabe, né? O YouTube está cheio de piratas vendendo esse serviço. Mas quando você está dentro do tatame, o instrutor corrige os seus movimentos, o instrutor analisa os seus movimentos, mostra para você aonde você está errando, mostra para você de que forma que você pode melhorar essa situação. E no YouTube não acontece isso. Num curso online não acontece dessa forma. Então essas coisas são diferentes, tá? Você só consegue mesmo. E primeiro, no YouTube você não está em contato com um colega, você não está socando uma almofada, você não está se preparando para aquilo, você não está fazendo um desenvolvimento, como a gente costuma fazer um desenvolvimento no final da aula, parecido com uma situação muito real. Então o YouTube não vai passar para você como as coisas têm que funcionar. Então, como a gente comenta muito isso, não tem como aprender Krav Maga online jamais, tá? Você vai ver, mas a qualidade técnica dentro do tatame, promovida pelo instrutor da Federação Sul-Americana, você vai ver que é totalmente diferente quando você pega uma pessoa que faz pelo YouTube. Não tem nem comparação. Por quê? Uma coisa muito óbvia. Defesa pessoal tem que ter, como acabei de citar ali embaixo, para você ensinar a defesa pessoal, tem que ser com responsabilidade. Porque quando você ensina algo que não funciona, você coloca a vida do seu aluno em perigo. Por quê? Porque quando você está ensinando algo que não tem funcionamento, ele vai confiante com aquela técnica. Na hora que ele se deparar com a situação real e ele tiver que fazer um movimento e não funcionar, ele vai dizer, já era. Então eu penso assim, para ensinar Krav Maga, para ensinar a defesa pessoal, tem que ter muita convicção, muito treinamento, tem que ter responsabilidade, porque você coloca a vida do seu aluno em risco quando você não consegue ensinar da forma que tem que ser. Então, para aprender algo, tem que ser com um profissional adequado, tá? Hoje a Federação Sul-Americana, com tudo que você pode imaginar, é uma instituição totalmente responsável. Os instrutores têm treinamentos anuais
mensais com o mestre Kobe, para aprimoramento da qualidade. Nós temos treinamentos, congressos, seminários durante o ano todo, fazendo com que os alunos também participem. Nós temos aulas, treinamento na praia, totalmente de graça, que a própria federação fornece. A gente leva os alunos para a praia, então, para aprender técnicas diferentes. Então, existe essa instituição com responsabilidade, existe essa instituição para trazer para os alunos a garantia de que o Krav Maga realmente funciona. Alexandre, explica para o pessoal que está em casa, quem estiver interessado em aprender o Krav Maga ou saber mais, como deve proceder. A melhor forma possível hoje, nós temos um site que é www.kravmaga.com.br. Ali tem todas as informações da história do Krav Maga, as informações de todos os instrutores a nível Brasil e a nível da América Latina, em cada região, se vocês quiserem saber, independente do estado, independente das cidades, tá? Lá vai ter todas as informações, a história do IME, a história do mestre Kobe e toda a história que a gente do Krav Maga, tá? E, no caso, em Friburgo, a gente dá as aulas aqui na Academia Estúdio 3, na rua Moisés Amélio, número 63, tá? Às terças à noite, das 19 horas às 21 horas, terças e quintas, das 9h30 da manhã às 10h30, às sextas-feiras, de 5h30 às 7h30, de 7h30 às 9h30. E agora, aos sábados, nós temos aulas também de 15 horas às 17 horas. E também dou aula aos sábados na cidade de Cordeiro, pela parte da manhã, de 9 da manhã às 11 horas da manhã. Aqui é só entrar em contato com a academia da Estúdio 3, vir à secretaria, podem vir fazer uma aula experimental, não vão pagar nada, podem vir à vontade, venham conhecer um pouco do Krav Maga. Eu tenho certeza que vocês vão fazer parte dessa família, quem vier para cá para fazer essa prática. Então é isso, Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Tá, muito obrigado, agradeço novamente essa oportunidade de estar falando um pouco dessa arte, né, que ela é fundamental para mim e para os meus alunos, e tenho certeza para muitas pessoas, tá? E agradeço a vocês por estarem aqui. E como eu falei, é importante a comunidade, o povo friburguense saber que existe o Krav Maga, que a gente está aqui de braços abertos para receber todos que quiserem ter essa vontade de praticar uma defesa pessoal. Então é isso, ficamos por aqui e você de casa continue com mais imagens de Krav Maga.